primeiramente eu gostaria de esclarecer que esta aula de história é referente ao dia de ontem, que infelizmente eu não pude enviar devido à falta de energia. Aqui no meu bairro é frequente a falta de energia e isso me impossibilitou de enviar as aulas ontem. E por isso, juntamente com essa aula de história que eu estou enviando hoje, também farei a mesma coisa com geografia. As aulas de sexta-feira elas serão repostas hoje. E eu vou começar com história. Essa aula tem relação com um assunto que eu enviei lá no dia 6, na sexta-feira passada, que é esse assunto aqui, que não tem no livro didático, mas que ele é super importante já que trata sobre a história do Amapá. Um assunto é a Capitania do Cabo Norte. Naquela oportunidade eu havia orientado vocês a copiar o assunto no caderno e fazer a leitura para se familiarizarem com o assunto e também tirar as dúvidas, e caso houvesse uma dúvida, nós iríamos tirar na aula de hoje, onde o objetivo é eu explicar esse assunto para vocês. É esse o assunto aqui, ó, enviado na sexta-feira. Não é um assunto grande, é um assunto pequeno, que fala sobre a Capitania do Cabo Norte. Explicita como o reinado dos reis da Espanha, os reis Filipes, eles instituíram a União Ibérica, acabando assim com o Tratado de Tordesilhas. Então esse assunto aqui eu transformei em slide para melhor explicar para vocês, ok? É o mesmo assunto. Aqui, a Capitania do Cabo Norte. Atualmente, esse mapa aqui, que todos nós conhecemos, é o mapa do Amapá, que faz fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, com o Pará e com o Oceano Atlântico. Então, é o Amapá, cuja capital é Macapá, é formado por 16 municípios. Só que nem sempre o Amapá foi chamado com esse nome. Nós já vimos numa aula passada, onde conhecemos qual foi o primeiro nome que essas terras que hoje nós chamamos de Amapá recebeu, que é adelantado da Nueva Andaluzia, e isso foi no período do Tratado de Tordesilhas. Só que nós vamos ver que o reinado do Filipe II, ele se aproveita da morte, do desaparecimento do rei de Portugal, e ele praticamente invade Portugal, une os dois países e com isso ele institui a União Ibérica. Quando ele faz isso, ele acaba com o Tratado de Tordesilhas. A União Ibérica ela cancela o Tratado de Tordesilhas. Só para lembrar vocês o que vem a ser o Tratado de Tordesilhas, porque nós já estudamos. Vejam aqui a representação do globo terrestre. Então, esses dois países, Portugal e Espanha, para evitar conflito entre eles, eles fizeram um acordo, um tratado, lá em Tordesilhas, que ficou conhecido como o Tratado de Tordesilhas, onde a partir de 379 léguas, a partir das ilhas de Cabo Verde, seria traçada uma linha imaginária, e todas as terras que ficavam, deixa eu fazer uma marcação aqui, todas as linhas que ficavam a leste da linha, pertenceriam a Portugal, e todas as terras que ficavam a oeste da linha pertenceriam à Espanha. Então, esse era o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494 entre Portugal e Espanha. Só para termos de lembranças, porque já estudamos isso. E a União Ibérica ela acaba com esse tratado e nós vamos entender isso mais adiante. Tá certo? Então vamos lá. Esse mesmo assunto aqui, eu transformei em slide para facilitar a nossa visualização. Então tá aqui, ó, Capitania do Cabo Norte. E nós temos aqui o estado do Amapá, como eu havia dito antes, em que o primeiro nome hoje nós conhecemos como Amapá, e que o primeiro nome que essas terras recebeu
foi adelantado da Nueva Andaluzia, isso lá na época do Tratado de Tordesilhas, e a União Ibérica deu um outro nome para essas terras, e o nome foi Capitania do Cabo Norte. Nós vamos conhecer essa parte da história do nosso estado. Então vamos lá. Em 1578, ainda vigorava o Tratado de Tordesilhas, só que nessa data faleceu o rei de Portugal, Dom Sebastião. Está aqui uma pintura do Dom Sebastião. E ocupou o trono português o Dom Henrique. Nós sabemos que numa monarquia onde é governado por reis, uma monarquia, ela é um regime hereditário, ou seja, ela passa de pai para filho. E quando o rei morre, quem assume é o seu filho. Nesse caso, quando Dom Sebastião faleceu, assumiu o seu irmão, Dom Henrique. Só que o Dom Henrique ele não passou muito tempo no poder, porque ele morreu 2 anos depois, em 1580. E ele morreu porque ele foi para uma guerra, ele foi ousado, ele foi para uma guerra, quis liderar uma guerra e acabou desaparecendo. Aqui a gente vai ver mais adiante a guerra contra Marrocos. Então veja aqui, ó, no ano em que o rei Dom Henrique morreu, está aqui em 1580, assumiu o trono português o rei da Espanha, Felipe II. Está aqui, ó. Então vejam só. Vou mostrar o mapa aqui, ó. Aqui é Portugal e aqui é Espanha. Então vejam que esses dois países são países vizinhos. Quando o rei de Portugal ele morreu, o rei da Espanha, na época era o Felipe II, ele invadiu Portugal em 1580. E aí ele inicia o reinado dos reis Filipes. Quem começou isso foi o Felipe II, que vai durar até 1640, que foi o período que durou a União Ibérica. Tá? Vamos lá voltar para a página anterior. Então olha lá, ó. Em 1580 assumiu o trono português o rei da Espanha, Felipe II. Aqui uma pintura dele. E quando ele assume o trono também de Portugal, porque ele já era o rei da Espanha, aí ele assume o trono de Portugal, ele une as duas terras, ou seja, é como se Portugal deixasse de existir, porque as terras que pertenceram a Portugal passaram a pertencer à Espanha. E isso influenciou também aqui no Amapá. Isso a gente vai ver mais adiante. Então aqui, ó, quando o rei da Espanha, Felipe II, ele assume o trono português, ele dá início ao período chamado União Ibérica, que se estendeu até 1640. Começou quando? Em 1580 e se estendeu até 1640. Então a União Ibérica demorou 60 anos. Muito tempo, né? Tempo suficiente para o rei Felipe II, Felipe III e Felipe IV governarem. Então veja aqui, ó, essa união praticamente anulou o Tratado de Tordesilhas, foi aquilo que eu acabei de falar, proporcionando aos portugueses iniciarem a conquista da Amazônia. Não só os portugueses começaram a vir para cá, para a Amazônia, para querer um pedaço de terra, como também os irlandeses, holandeses, ingleses, que eles ficaram fora do Tratado de Tordesilhas. Então vejam aqui, ó, o que foi a União Ibérica? Foi a união entre os estados de Portugal e Espanha, durante o período que se estendeu de 1580 a 1640. Inclusive, essa será uma pergunta de avaliação. O que foi a União Ibérica? A resposta está aqui, ó. Veja que o rei Felipe II, voltando lá, ó, rei Felipe II, ele se aproveita que o rei de Portugal, Dom Sebastião, aliás, o Dom Henrique morre, Portugal fica sem rei, ele se aproveita disso e invade Portugal, toma conta do trono português e institui a União Ibérica.
que começou em 1580 e foi até 1640, demorando, portanto, 60 anos. Então veja aqui, ó. Veja que Portugal está aqui de verde para ilustrar melhor. Quando o rei português morre, o Felipe II ele também toma posse do trono português e ele institui, ele une, ele faz a união entre os estados de Portugal, esse que estava verde aqui, ó, entre Portugal e Espanha, e ele faz uma união que é chamado de União Ibérica. Viram? Olha lá, como foi que o Dom Sebastião morreu? Veja aqui, ó, o rei Dom Sebastião é aquele que assumiu o trono quando era aquele rei que gostava de estar à frente do seu exército para invadir uma terra. Então veja que Portugal fica bem aqui, ó. Vou marcar aqui para vocês. Portugal está bem aqui, ó. E aqui está a Espanha. Então, qual era as pretensões do rei de Portugal, Dom Sebastião? Era invadir Marrocos. Veja que Marrocos está bem aqui. Então, ele reúne um grande exército para invadir Marrocos, para conquistar Marrocos, só que ele não consegue. Quando ele leva muitos soldados para essa invasão, ele praticamente deixa Portugal desassistido, com poucos soldados. Então foi fácil para o Felipe II invadir Portugal, porque praticamente todo o exército estava vindo aqui para Marrocos. Lembrando que essa aqui é a linha do Tratado de Tordesilhas. E vejam aqui, ó, essa batalha do exército português, liderado pelo Dom Sebastião, querer conquistar Marrocos no ano de 1578, ela resultou na derrota dos portugueses. Vejam só, além dos portugueses perderem para os marroquinos, Dom Sebastião ele foi dado como desaparecido. E com Portugal aqui estando praticamente descoberto, já que todo o exército havia acompanhado Dom Sebastião nessa guerra, o rei Filipe II se aproveitou quando ele soube do desaparecimento do Dom Sebastião. Quando ele soube disso, ele invade Portugal. É o que nós vamos ver aqui, ó. Veja que esse mapa aqui mostra como era o Brasil. O Amapá está bem aqui, ó. Isso aqui é o estado do Amapá. Veja que nessa época como é que se chamava. Eu vou escrever aqui o nome. Como é que se chamava nessa época aqui o Amapá? Deixa eu aumentar aqui a letra. Nessa época o Amapá se chamava Adelantado de Nueva Andaluzia. Estão lembrados? Nessa época o Amapá se chamava Adelantado do Nueva Andaluzia, porque essas terras aqui, que hoje nós conhecemos como Amapá, pertencia à Espanha. Por isso que está na mesma cor da Espanha aqui, ó. Porque havia uma linha aqui do tratado dividindo as terras. Da linha para o leste pertencer a Portugal e da linha para o oeste pertencia à Espanha. Então veja lá, eu até coloquei da mesma cor para facilitar. Portugal era dono dessas terras e a Espanha era dono dessas terras, falando aqui do Brasil e especificamente do Amapá, que está bem aqui, ó, chamado nesse período Adelantado da Nueva Andaluzia. Então, como eu falei para vocês, as terras de Portugal e as terras da Espanha. Quando o rei Filipe II ele assume o trono português, porque o rei Dom Sebastião havia desaparecido na guerra contra Marrocos, essa linha do tratado aqui, ó, de Tordesilhas, ela deixa de existir. Veja que quando, aqui, ó, prestando atenção aqui no mapa, Portugal está sem rei.
o rei Felipe II ele assume Portugal, ele assume o trono português. Essas terras de Portugal também passam a ser as terras da Espanha. Acabando com o tratado, veja que o tratado, nesse momento, o tratado ele não tem mais por que existir, já que como as terras de Portugal, como Portugal já não existia mais aqui, devido à União Ibérica, isso que foi a União Ibérica, então não tinha por que essas terras aqui continuarem pertencendo a Portugal. Também não tinha por que existir o Tratado de Tordesilhas. Então, com a União Ibérica, quando o rei Felipe II assume o trono português e institui a União Ibérica, ele acaba com o Tratado de Tordesilhas. E essas terras que eram de Portugal passam a ser da Espanha também. Viram como a União Ibérica ela influenciou aqui no Amapá? Quando isso acontece, é claro que vai demorar alguns anos depois. Mas quando isso acontece, o adelantado da Nueva Andaluzia ganha um outro nome, que é a Capitania do Cabo Norte, que é inclusive o assunto que nós estamos estudando. Perceberam aí a mudança no nome? Pois é, então é dessa forma aí que essa mudança lá na Europa, quando o rei Felipe II assume o trono português, há uma mudança aqui também na nossa região. Vamos lá, continuando. Então, essa é a União Ibérica. Olha lá como ela faz. Ela acaba com o Tratado de Tordesilhas e praticamente todas as terras que eram de Portugal passam a pertencer à Espanha também. Tá? Esse mapa aqui justamente é o mapa que eu acabei de mostrar para explicar aqui, com a derrota das tropas portuguesas lá em Marrocos e o desaparecimento do rei, a Espanha se aproveitou e invadiu Portugal. Viram a Espanha aqui? O rei da Espanha na época, o Felipe II. Felipe II, veja que tem o reinado de 3 Filipes, o segundo, o terceiro e o quarto. O rei de Portugal ele desaparece na derrota das tropas portuguesas lá em Marrocos. O rei da Espanha ele invade Portugal. Olha aí. A Espanha se aproveitou e invadiu Portugal. Os lusitanos, que são os portugueses, eles tentaram resistir, mas com um exército pequeno não conseguiu. A luta foi em vão, mas sua luta foi em vão. Assim, no ano de 1580, quando começou a União Ibérica, terminando em 1640. Então, assim, no ano de 1580, começou a União Ibérica e o reinado dos reis Filipes. O Felipe II, que começou tudo isso, aí depois veio o Felipe III e finalmente o Felipe IV, que governou até o final da União Ibérica. Então, esse reinado foi sobre Portugal e o Brasil. Também, olha aqui, veja que o Brasil, essas terras aqui, que até então eram de Portugal, também passa a pertencer à Espanha. Foi no momento histórico em que todo o Brasil, as terras do Brasil, passaram a pertencer aos espanhóis. Nesse cenário histórico, lembrando que lá nesse período aí do Tratado de Tordesilhas, somente as terras foram divididas somente entre Portugal e Espanha, e eles deixaram de lado os outros povos, por exemplo, como os ingleses, os irlandeses, os holandeses e os franceses. Eles ficaram de fora da divisão das terras, porque as terras só ficaram entre Portugal e Espanha. Quando acaba o Tratado de Tordesilhas, esses povos, que já eram avançados na navegação, eles enxergam uma oportunidade para começar a invadir novamente a área do Vale Amazônico, aqui da nossa região. Veja o que diz aqui no parágrafo. Foi nesse período da União Ibérica que ingleses, irlandeses, holandeses e franceses passaram a invadir o Vale Amazônico e construíram várias fortificações na região do Amapá.
principalmente os ingleses, que construíram várias fortificações. E os franceses, por exemplo, eles conseguiram invadir uma área próximo do Amapá, que hoje se chama Guiana Francesa. Então, olha aqui, é claro que essas fotos de fortificações são apenas fotos ilustrativas, não é as fotos dessa época aí, eu só coloquei para ilustrar mesmo. E para que nós possamos memorizar os nomes das fortificações. Olha aqui, ó, os ingleses, como eu disse, dos quatro povos aqui, foram os ingleses que mais insistiram nessa invasão. Não conseguiu muita coisa porque o exército português era muito forte. Tão forte que veja a grande fortificação que hoje é a Fortaleza de São José de Macapá, que eles conseguiram construir para afugentar esses invasores. Mas nessa época, nesse começo aqui da União Ibérica, foram os ingleses que mais tentaram invadir aqui, inclusive construíram alguns fortes, algumas fortificações, algumas fortalezas, como por exemplo, tem um nome aqui de algumas fortificações, olha aqui, ó, Teletite, nome de uma fortificação, Uarimuacá, Torrego, Felipe e Cumaú. Então vamos continuar aqui, ó, o rei Felipe IV. Veja que já nesse período histórico aqui nós estamos em 1637, faltando 3 anos para acabar o reinado dos reis Filipes. É por isso que nós estamos tratando aqui do Felipe IV. Ele, preocupado com a defesa da área que hoje é o estado do Amapá, ele resolveu povoá-la para impedir as invasões. Então, como o Amapá, essa terra que hoje nós chamamos de Amapá, vou mostrar aqui no mapa. Esse mapa aqui é o mapa da época. Essa parte verde aqui, atualmente, ela engloba os estados de Roraima aqui em cima, o Acre, que está de fora, ele não aparece aqui, ele ainda não era um território brasileiro. Temos o Amazonas aqui, Rondônia, o Pará e aqui em cima o Amapá. Então é assim que é dividido essa faixa de terra hoje. Só que lá na época da União Ibérica, o mapa do Brasil era dividido assim, ó. Era um grande bloco chamado Grão-Pará. Era o estado do Grão-Pará e Maranhão. Que quem governava era o donatário Bento Maciel Parente. Então, esse trecho aqui das terras que hoje nós chamamos de Amapá, ele ficava muito descoberto, porque aqui é o Oceano Atlântico. Aqui é o Oceano Atlântico e facilitava muito, era uma entrada muito fácil de invasores, porque os invasores vinham pelo Oceano Atlântico para invadir as terras. Preocupado com isso, é o que diz aqui, ó, vou voltar aqui, ó. O rei Felipe IV, ele estava preocupado com a defesa da área que hoje é o estado do Amapá. Até então, havia perdido o nome, que era chamado de Adelantado da Nueva Andaluzia. Esse nome ele se referia ao tempo em que existia o Tratado de Tordesilhas. Mas, como nós estamos vendo aqui nesse assunto, a União Ibérica acabou com o Tratado de Tordesilhas e dando o fim também ao nome Adelantado da Nueva Andaluzia. Essas terras que hoje é o Amapá estava sem nome, só que ela era uma ponta de entrada muito fácil de invasores. E o rei Felipe IV, ele estava preocupado com isso, ele resolveu povoar essas terras para impedir as invasões. Então, lá em 1637, como eu já disse, 3 anos antes de acabar a União Ibérica e o reinado do Felipe IV, era ele que era o rei na época, ele criou a Capitania do Cabo Norte. Vejam aí, somente em 1637 é que as terras que hoje é o Amapá ganhou o nome de Capitania do Cabo Norte. E ela precisava de um governador, na época chamado donatário. E ele se chamava Bento Maciel Parente. Então foi o Bento Maciel Parente
que ficou responsável por proteger a capitania do Cabo Norte. Veja lá, ó. Só que o Bento Maciel Parente, ele não se estabeleceu na área e nem determinou sua colonização. O que seria a colonização? Tem o mesmo mapa aqui. O que seria a colonização que Bento Maciel Parente deveria fazer? Ele deveria trazer colonos aqui para a capitania do Cabo Norte. Olha lá, ó. Para a capitania do Cabo Norte, ele deveria trazer colonos aqui para plantarem, cultivarem, para gerarem riqueza, para parecer para os inimigos que essa terra já tinha dono. Era isso que foi o rei Felipe IV, ele atribuiu para o Bento Maciel Parente fazer isso, para ele trazer colonos para cá. Só que como nós podemos ver aqui no parágrafo anterior, olha aí, Bento Maciel Parente ele não se estabeleceu na área e nem determinou sua colonização, por dois motivos. Veja aqui, ó. 2 motivos levaram o Bento Maciel Parente a não colonizar a área. A primeira, olha, porque em 21 de janeiro de 1638, já havia passado um ano desde quando ele recebeu a incumbência de colonizar a terra. Ele foi nomeado também governador do Maranhão aqui, ó. Então veja aqui, ó, a capitania do Cabo Norte. Aí ela não foi colonizada, como nós estamos vendo aqui, porque o Bento Maciel Parente, ele foi nomeado governador do Grão-Pará, que é a maior terra aqui, ó, e do Maranhão também, ó. Isso foi feito no dia 21 de janeiro de 1638, um ano após ele receber a responsabilização de colonizar essas terras aqui. Só que ele não fez isso. Primeiro, porque ele preferiu estar mais aqui no Maranhão, cuidar mais do Maranhão, porque Maranhão dava mais riqueza do que aqui o Grão-Pará. E ele permaneceu nesse cargo, veja aqui, ó, até 4 de setembro de 1641. Olha aqui, ó. Esse foi o primeiro motivo, porque em 21 de janeiro de 1638, Bento Maciel Parentes ele foi nomeado governador do estado do Maranhão e do Grão-Pará e permaneceu nesse cargo como governador desses dois estados até 4 de setembro de 1641, um ano após o término do Tratado de Tordesilhas. E o segundo motivo é porque ele não tinha recursos financeiros para colonizar a capitania do Cabo Norte. É claro que essas imagens aqui são apenas ilustrativas, é apenas para mostrar o que o Bento Maciel Parente deveria fazer lá nas terras que hoje é o Amapá, que naquela época era chamada capitania do Cabo Norte. Era trazer colonos para trabalhar a terra, para gerar riqueza para o governo espanhol. Era isso que ele deveria fazer. Só que ele não tinha... Ele foi nomeado governador do estado do Grão-Pará e Maranhão e também ele não tinha recurso suficiente para custear esse grande empreendimento. Ele não tinha dinheiro, não tinha riqueza, então ele não se preocupou muito com isso. E é claro que isso daqui é assunto para uma outra aula. E é claro que sem recurso e ele deixando de lado as terras aqui, as invasões começaram a se intensificar cada vez mais. A União Ibérica ela perde força com o fim do reinado da família Filipes, Filipe II, Filipe III e Filipe IV. Acaba a União Ibérica e Portugal novamente ressurge. E é quando nós vamos ver que ele toma conta de toda essa região, principalmente do Amapá, e implanta um grande domínio bélico, aqui demonstrando o potencial do seu exército, que veio culminar com a construção da Fortaleza de São José de Macapá, mas isso é assunto para uma outra aula.